Fone 27231674. Terra Mar Turf 30252535 999355888. Essa é a Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Nova Canabrava. São 7h02. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é sexta-feira, chegando já o final de semana. Dia 31 de maio de 2019, vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje. Bandidos implantam rotina do medo na Campos Atafona. Ações semelhantes de 2 homens armados na altura de Martins Lages geram pânico na BR-356. Defesa da educação leva milhares às ruas. Campos aderiu mais uma vez às manifestações em defesa da educação. Com um paciente na UTI, suspeita de H1N1 em São João da Barra. E na sequência da violência, executado a tiros em plena luz do dia no Parque Aurora. Depois da contestação, TCE libera edital para compra de ambulâncias. Prefeituras de Campos e São João da Barra pagam hoje seus servidores. E para desburocratizar, Larissa leva projeto de adoção a Bolsonaro. No caderno Folha 2, Geração Sinfônica, hoje às 21h no Teatro Trianon, com a ONG Orquestrando a Vida se apresentando. No Folha no Ar, primeira edição, temos sempre a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha, e temos também o diretor de redação, Aloísio Abreu Barbosa. Hoje, e já aqui nos nossos estúdios, um papo com Carlos Bacelar. Daqui a pouquinho, no segundo segmento. Por enquanto, eu vou conversar um pouquinho com o Arnaldo. Arnaldo, bastante variada as notícias hoje da Folha da Manhã. Essa principal manchete, bandidos implantam rotina do medo. Parece que nós aqui, Arnaldo, já comentamos várias vezes da necessidade de se brecar aquela escalada de violência no Rio de Janeiro, ali em Manilha e tal, e de repente a gente acaba importando, ao invés de um combate, acaba importando os arrastões. Que coisa, né? Pois é, né? Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Carlos Bacelar, já aqui com a gente pro nosso segundo bloco. Bom dia aos todos os ouvintes da Folha FM. Justamente foi a mesma impressão que eu tive, sabe, quando a gente começou a noticiar esses casos de violência aqui. Até o mês de agosto do ano passado, eu passava pela BR todo dia à noite, né? Eu trabalhava aqui na Folha. Isso durante desde 2007, todos os dias eu ia e voltava pela BR, que eu moro em Atafona, eu fico aqui em Campos, mas eu costumo dizer que eu ainda moro em Atafona, né? E eu ia e voltava todos os dias, de agosto pra cá, que eu fico aqui durante a semana, vou lá só fim de semana. Então, sempre achei aquele trecho ali meio perigoso. Não é a primeira vez que você tem casos assim, mas são 3 casos, 3 narrativas iguais no mesmo trecho da rodovia. São 3 narrativas iguais naquele pequeno trecho ali em Martins Lages. Você reduz ali naquele quebra-mola, você passa no quebra-mola, logo tem um ponto de ônibus e ali 2 homens armados estão cometendo uma série de assaltos. Você tem um caso registrado de um carro que foi levado de uma família. Essa família estava saindo de uma igreja em Martins Lages, vindo para Campos. Esse caso a gente chegou a noticiar no final de semana. Então, já é um caso atípico, né? Um carro levado. Quando a gente não vai noticiar esse caso do final de semana, desse carro atípico, começa a circular em rede social, principalmente em WhatsApp, começa a circular que uma outra família tinha sido abordada nas mesmas condições, mas fugiu, não parou com o carro,
um dos bandidos que estavam armados atirou, a bala pegou de raspão no veículo. A foto desse carro com a marca do tiro começou a circular com um áudio em vários grupos de WhatsApp. Quando chegou na quarta-feira, eu estava aqui em Campos, uma pessoa me manda uma mensagem que uma rádio comunitária lá de São João da Barra, uma rádio até onde eu tive uma passagem, a Rádio Barra FM, que é lá da sede do município, que na rádio estavam falando sobre mais um caso de assalto. Aí hoje, com essa facilidade de web rádio, eu entrei para ouvir e consegui ouvir o relato de mais uma tentativa de assalto, um ônibus da 1001 que estava passando fazendo a linha Campos-Atafona, e o motorista também não parou e conseguiu fugir desse caso. Só que, como você falou, né, Marco, virou rotina na BR-101, a gente chama de terra de ninguém, aquele trecho ali de Manilha, e aqui não pode acontecer o mesmo. O responsável pela PRF aqui, o Boroto, ele fala na nossa matéria e ele diz, né, ele é bem o chefe da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, ele é muito seguro nas suas palavras quando ele diz que já está atuando para tirá-los de circulação, porque é muito provável que sejam as mesmas pessoas. As ações são muito parecidas, mesmo local, mesma dinâmica, todos os relatos são todos iguais. Pode ser que sejam as mesmas pessoas, e ele já disse que está atuando aí para tirar de circulação, o que a gente espera que aconteça o mais breve possível. Né? E coincidentemente, como a BR-101, também numa estrada federal, né? BR-356. Numa estrada federal, justamente, né? E um trecho bastante movimentado. Eu dei o meu exemplo aqui, que de 2007 a 2018, todos os dias eu ia e voltava. Pois é. Todos os dias. E eu não sou o único. Quantas pessoas daqui de Campos têm compromissos em São João da Barra diariamente profissionais? E vice-versa. Todos os dias. Muita gente que passa. Você tem o Porto do Açu, que tem essa movimentação intensa depois de 2014 para cá. Mas antes mesmo disso, são dois municípios muito ligados, né? Campos e São João da Barra são muito ligados. É a questão de educação, as universidades que são aqui, a questão de muita gente que trabalha lá, tem muito concursado de São João da Barra que reside em Campos. Então é uma estrada que é uma rotina. E que não pode virar essa rotina do medo, como está na nossa manchete. E tem um detalhe também, com a tendência de aumento das cidades, que é natural em qualquer lugar do mundo, as cidades se desenvolvem, vão se espalhando, né? Campos tem essa vantagem de poder ter uma expansão horizontal ainda, né, que outras cidades não permitem, mas é natural até, e vai acontecer muito, pessoas preferirem morar em São João da Barra, ou mesmo nas praias, ali Atafona e Gruçaí, e vir trabalhar em Campos. Dá 25 minutos sem trânsito, dá 25 minutos, meia hora. Dá um pouquinho mais por causa dos radares. Por causa dos radares. Por causa dos radares e quebra-molas, né? Tem aqueles que andam mais rápido que não chegam, né? Tem esse problema também, né? Também tem muitos problemas ali. Tem muitos problemas. Mas assim, é até um ponto a se discutir, porque hoje em dia a gente fala desse trecho ali em Martins Laje. Um outro trecho perigoso da BR-356, no meu ponto de vista, e com um radar desnecessário, é quando você passa os últimos, indo de Campos para Atafona, você passa pelos últimos quebra-molas de Cajueiro, ali onde tem aquelas barraquinhas, né? E logo em seguida vem um radar. Logo em seguida, um radar em uma área que não é habitada, uma área que não tem um condomínio, não tem nada. Você tem aquele radar, você reduz ali uma área que não tem iluminação nenhuma. A gente tem ainda muita sorte de ninguém ter feito nada ali, sobretudo no verão, porque no verão, aquilo ali para no verão. Final de tarde, quando você vai embora, para. Você vai andando ali a 20, 10 no máximo. E essa lentidão que causa... O contrário, né? 20 no máximo. Essa lentidão que causa... vai ser um prato feito para os justamente um local sem iluminação. Aquele radar ali é totalmente desnecessário. Você não tem condições. Você colocar radar e quebra-mola é chamar o nosso motorista de quê? De ignorante, né? Porque você coloca quebra-mola, que é um redutor de velocidade, e ainda um radar, ou um ou outro. Alguma coisa ali, alguém deveria lutar para tentar mudar aquela situação, para não transformar aquele trecho também em um trecho tão perigoso quanto é aqui em Martins Laje agora, né? E a PRF tem um posto lá perto, um posto em São João da Barra,
e vamos acompanhar aí os desdobramentos desse caso, ver com o Boroto o que vai acontecer. O Boroto, que é o delegado responsável pela PRF aqui de Campos, o que vai acontecer naquele Boroto, trecho. né? Isso. E ele vai... e ele também... E tem uma outra coisa que é importante. A gente vem aqui e relata esses casos que a gente tem conhecimento. Tem que ser registrado. Para que a polícia possa atuar, para a polícia possa direcionar o serviço de inteligência da polícia. Naquela localidade, a pessoa tem que registrar. Não adianta só ficar no papo de WhatsApp, no papo de ligar para a redação de jornal, ligar para a emissora de rádio. Isso não é o suficiente. Tem que ter o registro oficial, tem que procurar a delegacia e registrar o caso, até mesmo para que a polícia possa montar alguma estratégia e tentar inibir esse tipo de crime. E, Arnaldo, ontem nós chegamos também a comentar aqui, foi notícia na Folha de ontem, é notícia na Folha de hoje, do paciente na UTI com suspeita de H1N1 em São João da Barra. Até nós vamos aproveitar a presença de Carlos Bacelar para falar um pouco desses assuntos, sim, né? sim. Dessas doenças. Esse caso suspeito, ele tinha um boato de que existia um caso suspeito. Eu saí daqui do programa ontem, logo gerei a demanda para a Prefeitura de São João da Barra, e a Prefeitura confirmou a suspeita, né, que todo o procedimento foi adotado com relação a um paciente. Ontem à noite eu recebi uma ligação, era quase 11 horas, recebi uma ligação de que teria mais um caso suspeito, não consegui confirmar ainda, teria mais um caso suspeito na Santa Casa de São João. Não consegui confirmar, daqui a pouco, saindo daqui novamente, eu vou entrar nessa apuração para a gente ver se é verdade mais um caso, mas a gente volta a falar aqui da importância da vacinação para a prevenção dos casos de gripe. A vacinação está disponível aqui em Campos. Encerraria hoje a campanha nacional, encerraria hoje no país inteiro, na verdade, hoje, mas foi prorrogado no estado do Rio de Janeiro até 15 de junho a campanha nacional. Aqui em Campos, a partir de segunda-feira, até mesmo quem não está no chamado público-alvo da campanha nacional pode procurar os postos de vacinação e se vacinar. Em São João da Barra, como a cidade é menor, eles vão manter até 15 de junho a vacinação somente para o público-alvo e depois do dia 15 que vai abrir para o público de maneira geral. Vamos repetir o público-alvo, né? Crianças, né? Deixa eu pegar aqui, Marco, que eu tenho aqui na nossa... Tem aqui na matéria que eu fiz hoje. Deixa eu só abrir aqui na página. Mas é criança até 5 anos, né? 4 anos e 5 meses. Deixa eu pegar aqui para passar a informação correta para o nosso ouvinte. Vamos lá. Aqui. Trabalhadores de saúde, povos indígenas, mulheres até 45 dias após o parto, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas ou imunidade baixas, jovens sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade, profissionais de força de segurança e também crianças até 5 anos de idade. Realmente o público-alvo é um público-alvo bem extenso, mas ainda não está aberto para a população de maneira geral. A partir de segunda-feira, todo mundo pode procurar um posto de saúde para tomar essa vacina e se prevenir. E eu sempre falo aqui, depois a gente vai conversar com o Carlos Bacelar sobre isso. Eu não sei, a gente não consegue entender o que está acontecendo com a população de maneira geral. Parece que todo mundo está regredindo, com medo de tomar vacina. E não é uma coisa só no Brasil, né? Ontem a gente estava conversando aqui, a Luiz estava lembrando. Você vê casos desses na Itália, você vê casos desses na Alemanha. Eu até falei aqui uma vez que eu acho que a Alemanha vai começar a punir quem não se vacinar. Você vai começar a doer no bolso para ver se a pessoa leva seu filho para vacinar, porque não é possível. Não é possível. Depois de tantos anos a gente erradicar algumas doenças e essas doenças voltarem, é a situação que realmente não dá para a gente entender. É verdade. Bom, são 7 horas e 15 minutos, nós faremos um pequeno intervalo. Marco, antes do intervalo, eu só queria aproveitar a nossa audiência aqui na Folha FM. Hoje, na capa do jornal, tem um Erramos da edição de ontem. Sim. Né? E eu gostaria de pedir desculpa também aqui em público com relação ao erro que aconteceu na edição de quinta-feira, né? Na edição de quinta-feira, na chamada da matéria, da nossa entrevista, da boa entrevista que nós tivemos aqui na quarta com a Beatriz Diniz, e num erro sem nenhuma justificativa, eu acabei colocando como viúva do ex-deputado Sérgio Mendes, como na verdade todo mundo sabe, a Beatriz é viúva do ex-deputado e professor Sérgio Diniz. Então a Beatriz, sobretudo,
à família, a todos os citados, aos nossos leitores, meu pedido de desculpa aqui de forma pública e só deixando claro, sem intenção nenhuma, foi um erro mesmo de digitação, um erro mesmo de fechando a matéria, e fica aqui meu pedido de desculpa com relação a esse erro, como está também na capa do jornal de hoje. Bom, vamos então a um pequeno intervalo, são 7h16, e aí sim voltaremos com o Folha no Ar, primeira edição, e aí sim nós vamos conversar com Carlos Bacelar, daqui a pouquinho. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento.